Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam uns bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. E aí, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Lia e a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima de artista, gente. Uma coisa que nós, né, eu e Krika, sabemos muito bem como é que é e provavelmente vocês também que nos escutam já ouviram falar, né? Tem dias que a gente acorda se sentindo assim, aquele rockstar. E tem no dia seguinte, às vezes, você tá se sentindo assim, o cocô do cavalo do mosquito, sabe? Assim, tipo, não é nem do bandido, entendeu? É o cocô do cavalo do mosquito. E olha que o mosquito nem usa cavalo. E aí, amiga, como é que você se sente com relação a essa questão de autoestima? Como é que é a sua relação aí? E é exatamente isso aí também que você falou, porque tem dias que a gente acorda se achando o máximo. Ai, meu Deus, diva, linda, maravilhosa. Vamos lá arrasar, fazer nosso trabalho incrível e brilhante. Mas tem também o dia que você fala, cara, meu, podia estar, né? Caramba, não me comparando, né, com outros por aí, porque acontece também de vez em quando. Mas basicamente é isso, Lia. Gente, essa questão de comparação é mais complexa ainda, mas a gente vai falar um pouquinho mais dela mais pro final hoje, tá? Vamos começar falando, então, sobre autoestima delirante? Amiga, vamos falar um pouco, porque a gente sabe, né, que no meio artístico existem alguns artistas ali que têm uma autoestimazinha um pouco delirante, né? A gente sabe também que dá até pra fazer um recorte, se a gente for parar bem pra pensar em quem são essas pessoas, né? A gente sabe que tem sexo, raça, né, e classe social. Então, a gente tá falando geralmente do artista hétero, homem, cis, branco, né, que tem ali todas as suas regalias da vida e, na grande maioria das vezes, tem uma autoestima delirante. Por quê? Porque o homem hétero, ele já tem essa facilidade, né? Aí você pega e coloca ele no meio artístico e só tem uma tendência a piorar. Você conhece alguma dessas pessoas, amiga? Me conta. Sim, claro, né? A gente convivendo no nosso meio, não vamos dar nomes aos bois aqui, gente. Inclusive, se vocês estiverem aí lembrando de alguém, se quiser mandar aqui, pode comentar. Mas aqui é uma experiência, é muito louco isso, né? Porque nas nossas vivências, né, trabalhando no que a gente faz, né, também a gente tem uma exposição aí, tanto dos nossos corpos na rua, né, pintando, quanto também a gente acaba divulgando nosso trabalho e tudo mais. E na nossa vivência, né, que é muito interessante falar, para quem não sabe ou nunca participou, principalmente da nossa vivência, do nosso rolê na prática, a gente esbarra muitas vezes com essas pessoas, né? Esses tipos de gente, principalmente masculina, figura masculina. Como a Lia bem disse aqui, né? A gente teve que fazer esse recorte, tá, gente? Porque, assim, de quais homens estamos falando? Geralmente é o cara que não está na base da pirâmide, então, que tá correndo atrás ali ainda. Às vezes tem uma certa insegurança completa. A autoestima não tá trabalhada. Tem que falar, como a gente tá falando da autoestima, né? A autoestima não foi bem trabalhada. Então, de que homem que a gente tá falando, ou de quais pessoas que a gente tá falando sobre essa autoestima delirante, que beira até uma situação desconfortável para quem tá do lado dessa pessoa, muitas vezes. Porque chega ao ponto de querer ensinar, né, o que você já sabe, por exemplo. Então, como diz até, eu gosto muito de usar essa frase que o pessoal do canal do Galãs Feios fala, que é autoestima da porra.
o homem da autoestima da porra também, que é isso, né? Eu acho que não sei, assim, como que essa pessoa, ela chega sempre no lugar e às vezes te coloca até numa situação desconfortável. Essa coisa da autoestima da porra, né? A gente sabe que não é, assim, uma exclusividade masculina. Existem mulheres que também que têm isso, tá, gente? Não vamos ser também aquela pessoa que acha que todas as mulheres são perfeitas, porque a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Mas os homens têm uma tendência um pouco maior a ter esse tipo de autoestima. E a loucura maior também é que essa galera, além de se achar a última bolacha do pacote, esquece que geralmente a última bolacha do pacote tá sempre quebrada, né? Então, assim, tem que rever alguns conceitos aí. E é a galera do chilique, né? É aquela galera que, se é contrariada, né, fica puta por qualquer coisa. Já, a gente já vivenciou, já presenciou e já esteve com esse tipo de artista de autoestima delirante, né? E a coisa mais louca ainda, pra mim, é que essa galera, não sei se é por conta de ter essa autoestima, muitas vezes é vista realmente como máximo e nem é tudo isso, né? Então, assim, você já deve ter visto aquele trabalho do amiguinho que não tem um super trabalho, né? Mas tá ali em todos os eventos, né? Tá ali participando de tudo. Porque ele se acha tanto, né? Que as pessoas até acreditam que ele é aquilo, né? Eu acho que tá aí o segredo da coisa, sabe? É você mentir tão bem pra você mesmo que acaba sendo verdade, sabe? E aí a gente pode ir pra um lado que afeta a maioria das mulheres, né? Que é a síndrome de impostora, né? Porque raramente você vai ver um cara tendo síndrome de impostor, né? Na grande maioria das Não, ele vezes. sabe muito. Chega, faz e acontece. Maravilhoso. Nunca errou, nunca errou. Exatamente. Se errei um dia, não estou sabendo, né? Basicamente é isso, né? Mas a síndrome de impostora, que ela caminha junto com a mulher, né? Na grande maioria das vezes. Não sei você, amiga, mas eu sou uma pessoa que tem que trabalhar bem isso sabe? Na hora que vai na psicóloga ali, de sentar e falar, não, peraí, vamos rever? Sabe o que é legal? Acho que primeiro essa parte, falar da nossa percepção, né? Da percepção que a gente tem da nossa vivência com outras pessoas. E depois trazer a nossa própria, né? Tipo, você falar um pouco do seu jeito e o meu jeito, né? Porque pode ser que a gente entra também em jeitos de ver, né? Isso de formas diferentes. Com relação à síndrome do impostor, né? Da impostora e tudo mais que nem você acabou de falar, Lia, sobre essa autoestima delirante, a gente pegar essas duas partes, eu acho que, no meu ver, na minha vivência no meio artístico, não só pintando, mas muitas vezes indo para alguns lugares para ser até essa fonte de inspiração para outras pessoas, principalmente meninas e mulheres, porque muitos se perguntavam, principalmente assim, como que eu consegui, por exemplo, chegar onde eu cheguei, ou fazer o trabalho que eu faço e tal. E eu sempre falei para as meninas, né? Eu falei, vocês precisam trabalhar a autoestima de vocês, né? Porque se a gente for parar para pensar, da onde vem isso, essa síndrome do impostor, a gente tem que pensar como é que foi também a nossa vivência na nossa infância, na nossa adolescência, como é que foi a nossa criação. Eu sempre penso sobre isso, assim, né? E é claro que na fase adulta, a gente vai chegar no lugar que a gente tem que entregar, que a gente tem que mostrar o quanto a gente também é profissional e tudo mais. E muitas vezes, acho que esse negócio de achar que, não, peraí, eu tô aqui, mas eu não tô no lugar errado? Não, como assim me chamaram? Não, é muita sorte, meu Deus, o que tá acontecendo? Que eu acho que é um pouco que você sente, eu já senti algumas vezes isso. Mas
muitas vezes eu me peguei olhando, lembrando de eu falando, por exemplo, no encontro de conversa com meninas, que eu falava para as meninas, vocês precisam também achar que o lugar que vocês estão pertencem a vocês também. Porque essa síndrome da impostora, principalmente nós mulheres, vem muito da base da nossa criação. Eu sinto muito isso, porque mulheres são muito tolhidas. Mulheres são muito tiradas o tempo todo, desde criança. Ah, isso é pra menino, não é pra menina. Menino ganha um carrinho. Menina ganha uma boneca. Tipo assim, olha, vai pro mundão, seja livre, faça o que você quiser. A mulher não, tem que ficar lá, cuidando de casa, cuidando de filho. Como é que você vai criar na mentalidade de uma menina que ela vai ter uma autoestima melhor do que, de repente, de um outro menino? E aí, quando a gente fala de questão de gênero, né, como você falou no início, eu gosto muito de lembrar que estamos falando de quais pessoas nessa face da Terra. Porque se a gente for pensar na base da pirâmide e cortando para o nosso lado aqui artístico, gente, eu posso listar para vocês, não vou dar nome aos bois aqui, o quanto de gente que está na base da pirâmide, que tem trabalhos incríveis, são maravilhosos, estão na periferia, são pessoas assim que entregam muito mais do que uma galera do privilégio e que tá lá na síndrome do impostor e da impostora, não consegue sair do lugar muitas vezes. Isso é muito triste. Essa coisa de não se olhar com carinho, né? Na grande maioria das vezes a gente vê o valor do outro, né? Você olha ali pro trabalho do outro e fala, nossa, que trabalho incrível, né? Nossa, olha como fulana é maravilhosa. Ai, se eu conseguisse, né? Falando sobre um pouquinho experiência própria, né? Nesse caso, é engraçado, porque, gente, muita gente acha que eu sou a pessoa mais segura da face da Terra, mas é uma grande mentira. Tô contando pra vocês agora. Eu definitivamente não sou. Eu sou bem insegura com diversas coisas. E assim, eu me garanto em alguns assuntos, mas mesmo sabendo que eu me garanto em alguns assuntos, em alguns momentos, eu me questiono se eu me garanto realmente, se eu vou dar conta do negócio, sabe? E acabo me boicotando em alguns assuntos, sabe? Do tipo, beleza, eu acho que eu consigo, mas aí eu vou me enrolando ali e acabo. Não que eu não entregue, mas eu acabo me ferrando nessa entrega, porque eu me embanando no meio do processo. E depois, quando eu entrego, eu falo, nossa, é verdade, né? Eu dava conta do rolê e me matei desnecessariamente, porque fiquei ali procrastinando, que inconscientemente, na minha cabeça, eu tava me boicotando, sabe? E algumas pessoas me veem, né? Tipo, olham o jeito que eu me comunico e que eu, né, me apresento no mundo e acha que é tudo lindo, maravilhoso, né? E nessa experiência, uma amiga muito querida, inclusive, que tem um trabalho maravilhoso, mas que sofre de uma síndrome de impostor assim descomunal, falou pra mim: "Nossa, amiga, é muito louco ver você falando sobre isso, porque eu, como artista iniciante, ela é iniciante, mas nem tanto, tá, gente? É que na cabeça dela ela é muito iniciante, mas ela não é tão iniciante assim, não. Acho que vocês que trabalham com isso há mais tempo aí, estão mais tempo no mercado, não passam por essas inseguranças, não passam por esses momentos de se questionar do, ai, será que eu consigo? Ou de se deslumbrar quando uma marca que você ama muito chega em você e você fala, meu Deus, eu vou trabalhar com fulano, né? Então, assim, ali você tem que fingir normalidade, gente. Vocês têm que entender que em alguns momentos a gente tem que fingir normalidade em algumas situações, porque senão, como é que fica nosso posicionamento no mundo se as pessoas descobrirem, né? Porque foi o que eu falei lá no começo. Acho que as pessoas ali que têm essa autoestima delirante mentem tão bem para si e para o mundo que as pessoas acreditam naquilo, né? Então, em alguns momentos, a gente tem que fazer isso. E você sabe que funciona, né? Era isso que eu ia falar, ali, ia puxar seu gancho pra falar o seguinte. De vez em quando, acho que é até bom a gente puxar um pouco dessa autoestima delirante como um pouquinho de experiência equilibrada. Exato. Porque a gente não precisa ser
uns crazy, né? Meteu louco e do jeito como a gente já viu. Mas às vezes é necessário. Eu acho que essa coisa da autoestima, ela é uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente. Porque às vezes eu fico pensando, quando acontece esse tipo de situação, né? Vou pegar um exemplo aqui. Eu lembro de uma época que eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar. E tinha um cara lá que, mano, esse é o típico jeito da pessoa mostrar que, nossa, inabalável, autoestima. Ele ficava andando pra cima e pra baixo com o computador dele, no meio do corredor. E para todo mundo, a impressão que dava era o quê? Eu estou mostrando serviço. Esse rolê de estar mostrando serviço, e tem um lugar que é esse lugar que você falou, das pessoas que mentem, mas que as pessoas acreditam, mentem para elas e elas acreditam naquela mentira. Mano, é isso. Às vezes você pode usar isso como uma ferramenta também, mas não uma ferramenta delirante. Trabalhar a autoestima mesmo, tipo assim, tá, por que a minha autoestima não está tão boa e eu tô caindo na síndrome da impostora, achando que eu não sou tão boa assim, sendo que você é bom no que você faz, o que você é boa no que você faz. Então, às vezes, sim, que nem você falou, de vez em quando é importante usar, assim, essa capa da visibilidade. Exatamente. Pra justamente a gente não cair nessa armadilha. Eu acho que a síndrome o síndrome do impostor é uma briga com a autoestima. Porque realmente, assim, você tem que olhar pra isso e falar, peraí, eu não posso me entregar desse jeito, porque tem gente que é uma merda. E tá conseguindo chegar lá mais que eu, que tô aqui doando o meu sangue. Isso eu não consigo admitir, sabe? É que assim, a questão de você, da forma que você se coloca no mundo, é o jeito que as pessoas vão te enxergar, né? Infelizmente, gente, tipo assim, você pode estar ali por dentro quebradíssimo, mas ali na hora que você tá entregando um projeto, que você tá fazendo alguma coisa, que você tá exposto, né, tipo, publicamente, você não pode aparecer quebrado, né? Você tem que aparecer inteiro, íntegro e seguro de si, mesmo que por dentro você esteja tremendo na base, desesperado, porque é isso, sabe? É não demonstrar, porque senão as pessoas vão perceber e aí você vai ser engolido, não só por você mesmo, né? Não só pela sua insegurança, mas pela forma que as pessoas vão te enxergar. Amiga, Porque mas uma coisa que eu queria te perguntar, será que isso também não tem a ver com equilíbrio emocional? olha, até tem, eu acho, sinceramente falando, mas você conhece algum artista que seja 100% equilibrado? Eu acho que não existe um ser humano 100% equilibrado, mas como artistas, assim, em alguns momentos eu sinto que às vezes eu trato mais nesse lugar, de ter Mas tem essa situações que te resiliência, tiram. sabe? Eu entendo, mas tem situações que te tiram do seu equilíbrio, assim, por exemplo, vou citar uma situação que aconteceu comigo, tá? Gente, a gente faz live painting direto, amiga. Você sabe disso? A gente tá nos rolês de live painting o tempo todo. E teve uma vez, gente, eu levei tanto isso pra terapia porque acabou com a minha vida, vocês não estão entendendo, assim, ó. Era um live painting pra uma marca muito legal, pra um evento fechado, só pra influencers e galera da mídia. E era um palco, né? E eu tava ali com mais 3 artistas. E, gente, eu tinha me preparado, mas assim, eu tinha me preparado de uma forma absurda. Só que na hora que eu cheguei pra fazer, mudou o material do que eu tava pensando que era. Eu tava pensando que o suporte ia ser claro, o suporte era escuro. As tintas que deram pra gente eram preta, branca e vermelhas. E a base era preta. Então, assim, você tinha que pintar tudo de branco primeiro. Só que a gente tinha um tempo pra fazer. Era meio que um art battle, assim. Não era um art battle, mas tinha um tempo pra customizar esse material que deram pra gente. Eu entreguei um negócio que eu odiei, mas eu odiei num nível assim, que até hoje tá pra nascer um trampo que eu detestei mais do que esse.
Sério, assim. Ficou uma merda, na minha concepção ficou uma bosta. Pra quem tava vendo, achou que era aquilo que eu queria entregar, porque ninguém conhecia meu trabalho, né? Ninguém sabia o que eu faço. Então viram aquilo lá e falaram, não, tá lindo. Gente, mas eu desci daquele palco, eu tremia tanto, eu passei tão mal, eu tive uma crise de choro depois que eu desci do palco, porque eu odiei o negócio e pensei comigo, essa marca nunca mais vai me contratar, porque ficou uma tranqueira, olha só o que eu entreguei, né? Só que daí, o pior de tudo, mesmo passando muito mal ali, veio uma pessoa me entrevistar para perguntar o que eu tinha achado do meu trabalho. Eu não podia virar para as pessoas e falar, eu achei um lixo, por favor, joguem fora, né? Eu não podia fazer isso, gente, sabe? Mas que equilíbrio, não tinha equilíbrio emocional. Ali naquele momento, eu tava passando muito mal, eu tava muito desesperada com aquilo que eu tinha entregue, sabe? Então, tem alguns momentos que a gente é meio que pego de surpresa pelas circunstâncias mesmo, sabe? Que tiram você ali daquele eixo. E eu tive que fingir. Eu acho que dessa vez eu não consegui fingir muito bem, não. Acho que quem tava por ali percebeu que não, entendeu? Que não tinha dado muito certo. Que tava tudo bem. Quando a moça perguntou, o que você achou? Eu falei, olha, é um misto de dor e desespero, porque era a única coisa que eu conseguia falar, sabe? Mas, na verdade, o que eu queria dizer mesmo era, gente, por favor, me tirem daqui. Eu tô odiando, dá outro pra eu fazer outra vez. Eu prometo que eu vou entregar um negócio que presta, sabe? Então, assim, eu acho que, por mais que a gente tenha que ter um equilíbrio, né, tipo, emocional, isso pra tudo na vida, né, não só pra quando a gente é artista, em alguns momentos isso foge da mão ali, né? E não tem como você. Quer dizer, até tem, né, gente? Se você é uma pessoa muito terapeutizada, se você tá com seus remédios em dia, sei lá, você até consegue respirar e falar: ah, isso não me define, né? Esse trabalho é um único trabalho, esse trabalho não me define. Mas às vezes é muito difícil você não se apegar ao pior da situação, sabe? Eu tenho, às vezes, muita dificuldade de ver o lado bom, entende? É muito mais fácil você pular ali naquele poço e você falar: não, realmente, hoje descobriram a verdade. Perceberam que tudo que eu faço é uma grande mentira, né? Ai, Lia, vou aproveitar, já que você deu esse exemplo, falar um pouco sobre como eu me sinto também, tá? É, eu ouvindo você falar, justamente com essa referência também das pessoas que chegam, por exemplo, chegou até você ou chegam até a mim e perguntam, ai, mas vocês não teve essa insegurança, que não sei o quê. E aí a gente também passa por esse tipo de situação. Eu acho que é muito natural a gente sentir também isso de forma. Como que eu posso dizer isso? Tem que ser, pra mim, pelo menos, não tem que ser de uma forma onde eu me sinta travada. Eu não posso me auto-sabotar, sabe assim? Como, por exemplo, você é convidado para fazer um trabalho que vai ter um desafio, esse trabalho. De repente, você vai ter que pintar uma superfície que você nunca pintou, ou fazer uma apresentação como essa que você acabou de citar. E você, muitas vezes, você olha e fala, ai, eu acho que eu consigo, mas será que eu vou conseguir mesmo lá na hora? Aí, nesse momento, que é o momento que eu falo pra mim mesma e falo, aí essa parte eu acho que a minha autoestima, ela tá um pouquinho melhor, mais trabalhada, porque eu geralmente faço as coisas pensando, acho que eu vou conseguir e eu consigo entregar. Eu consigo. Por conta dos outros desafios que eu já tive antes na minha vida, que talvez eu não conseguiria ter entregue, entendeu? Que eu já tive, e nesse momento hoje, né? Falando de hoje, eu posso falar assim, que as experiências que eu já tive na vida me formou melhor a minha autoestima como artista hoje. Eu posso fazer esse recorte agora. Porque se talvez eu não tivesse aceitado os desafios que foi colocado pra mim lá atrás, hoje eu não me garantiria nas coisas que eu entrego. Porque, por exemplo, eu lembro
uma coisa que ninguém sabe, vou falar aqui agora, em primeira mão. Minha gente, quando eu fui fazer meu primeiro prédio, a primeira empena da minha vida, que foi lá no centro de São Paulo, na Rua Direita, o Tarsila Inspira, que eu fiz a minha ressignificação da negra de Tarsila do Amaral, que eu dei o nome de Preta Rainha. Teve momentos que eu tava lá em cima, que só passava isso na minha cabeça. Tinha que ter um letreiro passando na minha testa, assim, ó. Se algumas pessoas, meus ajudantes, vissem, porque ninguém viu. E eu tava lá plena mais ou menos, né? Que eu passei alguns nervosos. Mas eu já conto essa parte. O que tava aparecendo no letreirinho da minha cabeça, assim? O que você foi arrumar pra sua cabeça? O que você foi fazer? Você tava lá, quietinha, sentada lá no seu computador. Na época eu tava trabalhando na Maurício de Souza, ainda tinha que fazer essa divisão, né, e aí tem outra problemática que acontecia na minha vida. Eu sendo artista, grafiteira e trabalhando numa empresa, né, na Maurício de Souza. E eu assim, meu Deus, tem que dar tempo, eu tenho que conseguir entregar. Aí era a primeira vez fazendo o prédio, nunca tinha feito na minha vida um prédio grande, nunca tinha pintado uma empena. Pintei uma empena, aí eu falei, meu Deus, será que vai dar tempo de terminar e eu voltar pra minha rotina normal, porque eu não queria ter conflitos e tal. Vou te falar, eu acho que quando a gente passa por coisas desse tipo, que a gente é testado, por exemplo, coisas que ninguém sabe, eu risquei 2 vezes o trampo lá. Eu risquei uma vez, tava riscado errado, eu fui e risquei de novo. Pela segunda vez, porque eu usei o grid, não tinha projetor, e eu também decidi não fazer na raça, obviamente, para não perder proporção. Mas, gente, depois desse desafio, fora os outros que eu tinha vivido na minha vida inteira, eu falei para mim mesma, cara, quando eu saí desse trampo, eu falei, caramba, minha adrenalina foi tão grande que eu passei o dia inteiro chorando. Porque, assim, eu tinha que ser segura. Eu tinha que estar com a minha autoestima positiva ali. Só que teve um momento que eu acho que isso que é legal de falar aqui pra quem principalmente tá começando, ou pra quem já tem uma caminhada e também sente tudo isso que a gente tá falando aqui. Eu tinha pessoas do meu lado naquele momento que seguraram na minha mão e também falaram pra mim o quanto eu era capaz de fazer aquilo que eu tava entregando. E essa é a chave do rolê, que na verdade tem muita coisa que só fica na nossa cabeça. E aí eu soltei um pouco a mão e parei um pouco com essa situação, sabe, Lia? De ficar achando algumas coisas que é justamente essa síndrome da impostora que traz pra gente um lugar de não pertencer a esse espaço, que bagunça a nossa autoestima. Depois disso, eu acho que, putz, mano, assim, hoje em dia, não vou falar pra você, eu tiro de letra. Não, porque se eu for numa palestra que eu tenho que falar, gente, meu sangue ferve. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu já fico nervosa. Mas depois, quando eu tô falando, flui. Então, essa coisa que você falou, esse trabalho especificamente, amiga, definitivamente não era pra ter acontecido isso que aconteceu. Porque era uma coisa que eu tava muito acostumada a fazer, que não era pra ter dado esse BO, sabe? Assim, eu também sou muito dos desafios. Tipo, beleza, eu dou conta do rolê, eu me jogo. Você sabe disso. Mas foi algo que saiu do meu controle, porque o negócio definitivamente mudou, né? A situação que eu tinha me preparado era uma e o que me apresentaram era outra. Então, no fim das contas, acabou dando esse chabu. Mas você falou uma coisa sobre a sua equipe, né? O pessoal que estava com você te ajudou a se estabilizar. Ter um apoio é muito importante. E ter uma validação externa também ajuda muito, né? Então, assim, o problema da autoestima, de vez em quando ela não está muito bem trabalhada, é a gente ficar esperando sempre a validação externa, né? Esse que eu vejo como sendo um problema. Porque, principalmente nós mulheres, a gente sempre espera por uma validação externa, né? É muito raro você ver uma mulher que se valida por si só.
Porque isso é visto muitas vezes como, ai, ela se acha, né? Porque o cara, ele pode se validar e falar, não, realmente eu sou foda. Agora vai uma mina falar, não, eu sou foda, né? Muda totalmente de figura. Nossa, ela é muito metida. Nossa, mas ela se acha. Então, isso eu vejo como sendo problemático, sabe? A gente tá sempre esperando uma validação externa. E mesmo que essa validação externa venha, se você não tá acreditando naquilo, né? Se você não tá vendo aquilo como válido realmente, não adianta nada, né? É como se alguém virar pra você e falar, nossa, você é linda, e você tá se sentindo horrorosa. Você fala, ah, falou, valeu, obrigada. Mas você sabe, daí você vira as costas e fala, ai, pessoa louca, né? Da onde ela tirou que eu sou linda, entendeu? Então, isso acontece, assim, eu acho que o segredo é a gente pegar essas validações e guardar pra gente, né? Pra não só você pegar e falar assim, nossa, mas olha só quem falou pra mim que eu era foda, né? Fulano falou pra mim que eu era foda e é alguém que eu admiro demais. Isso pra mim também ajuda muito a me. Eu sei que entra na questão da validação externa, né? Mas ajuda muito em momentos que eu tô ali nesse processo de autossabotagem e falar, porra, mas eu tava ali naquela situação com aquele fulano, com aquela fulana que eu admiro tanto. Então, se eu tava ali, tem algum motivo para eu estar ali. Então significa que eu não sou um cocôzinho, né? Significa que alguma utilidade, alguma validação real eu tenho. Então, bora fazer, bora acontecer e bora entregar o melhor que eu consigo, né? Então, assim, muitas vezes também acontece de você estar ali muito insegura com um determinado projeto e depois que você entrega, você olha e fala: nossa, ficou foda, hein? Eu arrasei, né? E nesses momentos é muito engraçado porque a gente sempre espera aquela falsa modéstia das pessoas, né? As pessoas sempre esperam das mulheres uma falsa modéstia, né? Do sentido de, nossa, ficou incrível, de você falar assim, ai, mas você acha mesmo? Nem é tudo isso. Não, gente, quando chega a esse tipo de situação, você fala, nossa, ficou mesmo, né? Não ficou incrível, né? Então, assim, eu lembro que quando eu era mais nova, e que eu falava esse tipo de coisa, do tipo, ai, não é por nada não, mas eu amei isso aqui que eu fiz, né? Algumas pessoas viraram e falavam, nossa, mas, ai, mas... Então, aí você fica naquela, será que eu posso contar pra todo mundo que eu tô achando que esse realmente negócio é o máximo e que eu fui o máximo de entregar isso que era o máximo, sabe? Então, acho que agora, depois de muito tempo, eu tô desconstruindo essa coisa de, eu preciso ser modesta. Não, não preciso ser modesta. Se tem um negócio que eu amei, eu falo, sabe? E foda-se que as pessoas estão achando que eu tô sendo metida, que eu tô sendo alguma coisa, porque tem projetos que eu entrego que eu olho e falo, isso aqui ficou incrível e não vai ter ninguém que vai falar pra mim o contrário, sabe? E se me perguntarem de, ai, mas por que assim, e por que não assado? Porque eu quis, sabe? Palmas, palmas. É isso, sabe? Eu acho que entra nesse lugar, assim, da gente se desconstruir e parar de só acreditar na validação do outro, sabe? Olhar pra gente com carinho. Porque a gente sempre olha pro outro com carinho, Você né? me trouxe uma reflexão agora sobre o meu passado, que também acho que hoje, se eu fosse pegar a Criquinha de lá de trás, eu ia pegar, colher ela, ai, sua linda, olha só onde você tá agora, que você consegue olhar pra si mesma e falar, caramba, você consegue responder. Você tem noção que quando alguém me elogiava alguma coisa, se algum trabalho, eu não conseguia responder. Eu não conseguia responder. E aí, esses tempos também, que eu falei pra você agora, né, aqui, sobre tudo que a nossa vida traz durante o nosso processo pra gente aprender, como é que a gente tá trabalhando a nossa autoestima hoje. Muitas das coisas que me ajudou, principalmente também a ser nesse lugar, nossa, que eu fiz, olha que legal, gostei, tal, e você mesma validar isso que você fez, foi também porque eu participei muito de rodas de conversa de movimento negro, que falava principalmente da nossa autoestima que foi tirada da gente, assim, principalmente da galera que tava na base da pirâmide.
que é justamente esse lugar de você não olhar pra você com carinho e não achar que você é tão bom assim. E detalhe, que é pior ainda, que é isso que você falou. Quando você afirma que você gosta do que você faz, do que você fez, e que você consegue falar, caramba, eu sou muito foda, né? Cara, eu sou foda. Foda pra caralho. E aí, quando o recorte é feminino e negro, cai no lugar da arrogância. Isso é errado. É errado, porque a gente precisa admitir, sim, que temos nossos lados ruins, mas a gente tem muitos lados bons também. E muitas vezes isso não é trabalhado, é sempre assim, como se a gente estivesse num lugar que a gente não pudesse enaltecer aquelas qualidades que a gente sabe que a gente consegue fazer, que é justamente saindo desse rolê de impostor. Sai dessa vida, sabe? A gente precisa trabalhar a nossa autoestima, sim. Não nessa autoestima delirante que a gente falou lá no início da nossa conversa aqui nesse podcast, porque temos que ter o pé no chão, porque muita gente que é ruim, que tem uma autoestima gigantesca, tá conseguindo chegar em lugares que as pessoas que têm uma autoestima baixa e têm um trabalho maravilhoso não conseguem chegar, sabe? Então, assim, eu olho pra isso com muito cuidado e pego no colo mesmo. Me pego no colo muitas vezes. Falo com a minha amiga ali aqui todo dia, quando a gente tá nas crises, oh meu Deus, não sei o quê. Com todas as outras pessoas que a gente gosta também, que sempre a gente precisa estar nesse diálogo. Porque eu sinto que isso é construção, sabe? Tem muito a ver justamente também com esse lugar que a gente tá agora, o que a gente viveu, o que a gente aprendeu com tudo que a gente já viveu. E as inseguranças daqui pra frente são outras de acordo com aquilo, com o grau de, por exemplo, necessidade ou entrega que a gente tem que fazer. Por exemplo, porque é uma coisa que o meu amigo Gamão sempre fala. E é um peso que a gente tem, principalmente eu tenho. Não podemos errar. Essa palavra de não podemos errar, eu discordo, porque a gente pode errar sim. Mas tem um momento. Poder, né? Pelo amor de temos Deus, que poder errar. É humano não poder. Mas o lugar de não poder errar é onde a gente tá agora como referência, sabe? Ai, não podemos errar. Mas eu entendo a fala dele no sentido de que a gente é um exemplo para uma galera que ainda tá chegando ou que tá fazendo, e às vezes também precisa trabalhar esse lado, que de fato, né, Lia, a gente foi meio que arrancando os matos, tomando umas lapadas na cabeça e vamos que vamos, não teve ninguém pra chegar pra gente, a gente tá falando de terapia agora, mas antes a gente não tinha essa cultura de autoconhecimento, de cuidado com a saúde mental, que isso faz parte desse processo, né? Então, eu me lembrei disso, sabe? Desse lado nosso, meu lado, que quando alguém vinha me elogiar, eu ficava com vergonha. Eu não sabia como reagir. Eu não sabia nem agradecer. Que coisa bizarra. Hoje em dia, assim, eu agradeço, eu fico feliz. Dou um abraço nas pessoas. Tem gente que vem, nossa, Krika, gosto muito do que você faz. Você, sei lá, tipo, tem um trabalho, assim, que toca meu coração. E eu abraço a pessoa, agradeço. Mas pra chegar nesse lugar, meu, demorou. Isso que você falou sobre agradecer, né? Eu agradeço, hoje em dia eu falo, obrigada e tal. Eu nunca fui de não saber agradecer. Agradecer sim. Mas admito que quando é alguém que eu admiro muito, que vem falar bem do meu trabalho, eu quase explodo. Eu não sei lidar. Eu não sei lidar. Então, assim, eu participei de um evento há pouco tempo atrás, né? Não foi tão pouco tempo assim, porque a gente perde pouco noção do tempo de quando a gente tá pintando. Mas foi, acho que no final do ano passado, ou no começo desse ano, que tinham alguns artistas que eu admiro muito. Mas sabe aquela pessoa que é referência real? Que você olha e fala, nossa, olha o trampo dessa criatura. É muito bom. E aí, essa pessoa chega pra você, põe a mãozinha no seu ombro e fala assim, nossa, bonito seu trabalho, né? Olha só, que legal, olha isso, não sei o quê. E fica mostrando coisas que você sabe que você faz bem, mas que vindo daquela pessoa
tem um valor absurdamente maior, né? E isso também ajuda muito na autoestima, no momento de você falar, não, mas olha só, até fulano falou que eu sei fazer isso, né? Então, assim, nesses momentos, eu lembro que nesse dia especificamente, eu cheguei pro Lucas e falei, eu posso morrer feliz que fulano falou que meu trabalho é bonito, sabe assim? Então, tem algumas situações, né, que ajudam a gente a se estabelecer mesmo e até se regular emocionalmente mesmo dentro desse rolê, né? Mas eu acho que assim, pra gente ir encerrando, acho que a gente pode trazer algumas dicas pra galera, né? Eu acho que a gente já falou alguma coisa aí quando a gente fala de não não esquecer o seu valor, é uma delas, né? É a principal, é você entender o valor que você tem no mundo, assim, porque gente, não tem ninguém igual a você. Eu sei que parece muito papo de coach, mas é muito real, né? A sua essência é única. Isso é, se você tiver uma essência, né? Se você não for uma pessoa, Maria vai com as outras ali, que, né? Mas a gente sempre tem, principalmente quando você é um artista, você tem uma linguagem própria, na grande maioria das vezes, né? Então, se você não tem ainda a sua linguagem, vai desenvolvendo, vai procurando qual é a sua essência, para onde você quer ir, né? Qual é a linguagem que você quer desenvolver? E vai trabalhando em cima dela, sabe? E, e vai colocando sua cara ali no mundo. E aí, antes de a gente passar aqui as nossas dicas, se você passa por isso, comenta aqui pra gente. A gente quer saber também. Porque essa conversa entre mim, Lia e todos vocês, tá? A gente quer Exato, gente. saber se vocês passam por isso, se vocês já passaram por isso, enfim. Comentem aqui, coloquem aqui suas questões, porque a gente vai gostar de saber. E é isso, Lia. Eu acho que pra gente, né, tentar equilibrar as coisas é o que eu sempre faço na minha vida e é o que eu sempre falo para as pessoas. Acho que a gente precisa celebrar as nossas pequenas conquistas, porque todo dia as pessoas pensam: "Ah, mas eu não ganhei o grande prêmio, não sei o quê". Mas meu, para você chegar de repente nesse lugar, quantas coisas antes você já fez na sua vida? Você tem que olhar para você com carinho. Acho que é olhar para tudo que você tentou criar, o que deu errado também para você chegar até dar certo, né? Então acho que fazer esses movimentos assim de não ficar só olhando para o outro, achando que o outro não passa por isso também, porque isso é uma grande mentira. Acho que o ser humano, ele tá em processos, vários processos, e a gente, como artista, a gente tem várias camadas, né? Tem a questão da sensibilidade, tem um monte de coisa que, se eu fosse fazer uma lista aqui, minha gente ia ficar aqui o dia inteiro falando. Não, e outra, né, amiga? Se a gente só for comemorar a vitória máxima, as outras coisas perdem total sentido, né? Até porque, tipo, para você ganhar o grande prêmio, você tem que ter ganho primeiro pequenos prêmios, né? É o que você falou. E esse grande prêmio, vamos combinar que ele muda, né, amiga? Ao longo da vida, né? Em algum momento, o grande prêmio para você foi trabalhar na Maurício de Souza, até que deixou de ser, né? E foi Exato, é isso ir para mesmo. outro lugar, sabe? Então, assim, não esquecer, eu brinco um pouco com aquela coisa, né? Do tipo, ah, eu cheguei lá. Gente, toda vez que você chega lá, o lá muda de lugar, tá? E- então é sobre isso, assim, sabe? Será que o lá que você tá, que o lá que você quer, que ainda não chegou, quando você chegar nele, você vai descobrir que tem outros e outros e outros, né? A gente tá em eterna construção, é exatamente o que a Cris falou, assim. E essa questão também de você pedir feedback, né? Conversar com quem vai te dar um feedback sincero. Não adianta você pedir feedback para pessoas que talvez falem coisas só para te diminuir, sabe? Eu acho que você tem que conversar com quem faz parte do seu núcleo de segurança. Também não vai pedir feedback pro seu pai, pra sua mãe, Aí não né? vale, porque É aí é isso. tipo assim, meu filho é lindo, você pode ser a pessoa mais horrível do mundo, Exatamente, sabe? mas Então, seu pai assim, vai falar que você é lindo. não adianta, gente. Tem que pedir feedback para pessoas que têm ali um conhecimento, né? Ah, e Que uma vai outra poder coisa agregar. ali que é legal, você falou do feedback.
mesmo quando você pede o feedback, se você quer pedir o feedback para alguém também, de repente alguém acima de você que tem um conhecimento maior que o seu, que você admira, enfim, saiba ouvir a crítica que seja construtiva. Porque, claro, se você ouvir de alguém que só quer te destruir, é claro que você não precisa ouvir, porque aí não é construtivo. É uma pessoa que, infelizmente, às vezes tá querendo estar no seu lugar e não fez porra nenhuma pra fazer nada, entendeu? Mas feedback positivo também, a gente tem que ver de quem vem. Os dois, né? Tanto o positivo quanto o negativo. E nunca peça pra uma pessoa só, tá, gente? Feedback é uma coisa que você tem que fazer melhor de 3, né? Tem que falar com várias pessoas, porque cada pessoa vai ter uma percepção. E é importante você ouvir essas percepções diferentes. Então, assim, converse com várias pessoas a respeito daquilo. E eu acho que também quando você tá muito seguro sobre uma coisa, significa que você não precisa de tanto feedback assim. Também tem isso, né? Aquela máxima de quando você tá na dúvida, é porque o não seu você já tem, né? Então, às vezes é legal você ir conversar com outras pessoas, se você não tem muito conhecimento, né? Então você conversa com outras pessoas, mas se você tá muito seguro, se você olhou para aquilo e falou, não, tá foda, vou jogar isso no mundo, só vai. Né? Não espera tanto, porque também se a gente fica só dependendo Não da dependa validação. da opinião alheia para Exato. tudo, porque senão você não sai do lugar. A realidade é essa. É esse lado também que a autoestima, a gente tem que trabalhar a confiança, porque é isso. A autoestima é confiança, né? É você acreditar em você, basicamente, assim. Sem delírios, né, gente? Com os pés fincados na terra, né? E a questão da comparação também, né? Nunca se compare ao outro, porque às vezes aquilo que é a sua realidade tá muito distante da realidade do outro, né? Então, principalmente a galera que fica aí enfiada em rede social, né? Galera, lembra que tudo é recorte, né? Então, o que a gente vê ali na rede social não necessariamente é uma verdade, é uma edição, né? É uma edição, é uma parte editada da vida. A gente já falou disso em outros podcasts aqui, né? Em outros episódios, e a gente torna a repetir isso, assim. Entenda a sua realidade, né? Aquilo que faz parte do que você consegue entregar. Porque às vezes o fulano que você admira loucamente ali, ele tem uma equipe por trás dele, né? Ele tem uma realidade financeira diferente da sua, tem uma realidade totalmente diferente em diversos aspectos e você tá ali. Às vezes tem um tempo de diferença da caminhada também, que é uma coisa que acontece direto, de comparar aqueles que têm muito tempo com aqueles que estão começando agora. E é totalmente diferente, sabe? entendeu? Material, tantas coisas. Nessa parte especificamente, são tantos recortes. Então, olha para a sua realidade, sabe? E se você for se compara com você mesmo, né? Olha o você do passado e olha o você do futuro, né? Ou você do agora, no caso, né? E compare ali. Agora, se tiver coisas que você fez no passado que você acha que vale a pena resgatar, resgata. Se tem coisa que você acha que não vale a pena, que você fala, meu Deus do céu, onde eu tava com a cabeça a hora que eu fiz isso, joga de lado. Porque eu acho que o segredo tá, se é pra comparar, é de você com você mesmo. E chegamos a mais um final de podcast. Sim. Se você chegou até aqui, coloca a hashtag confia. Confia em você. Que eu sei que todo mundo precisa de confiança para trabalhar a autoestima. E também sair desse lugar de síndrome do impostor. Porque ninguém merece, né, minha gente? E aí, a gente vai aqui pedir para vocês, obviamente, comentar, curtir, compartilhar. Entra lá nas nossas redes sociais, que estamos aonde mesmo, Lia? Estamos, gente, em vários lugares, tá? Estamos no TikTok, estamos no YouTube, estamos no Instagram e estamos aqui no Spotify. Então, se você só conhece a gente aqui do Spotify, aproveite e já corre para as outras redes,
porque nós sempre falamos isso, mas não custa lembrar. Ainda somos um podcast bebê e precisamos de toda a ajuda do mundo para chegar no ouvido de mais pessoas. Então, por favor, façam uma tour por todas as nossas redes, porque a gente precisa muito. No YouTube vocês se inscrevem, tá? Pra ajudar a gente lá também, e por lá dá pra comentar. No Spotify você pode seguir a gente, dá 5 estrelinhas pra gente conseguir chegar aí no ranking, legal. E tem uma novidade pra quem não sabe, outro dia uma amiga falou, nossa, dá pra comentar lá no Spotify, dá pra comentar no Spotify, minha gente. E é isso, né, Li? A gente adora falar aqui, a gente se diverte muito fazendo tudo isso que a gente tem feito. E a gente vai ficando por aqui. Exatamente. Então, galeres, uma beija pra vocês e até o nosso próximo podcast. Tchau! Tchau, galera. Até o próximo episódio.